Olá, pessoal! Estamos abrindo aqui mais uma conversa no Sinceramente com Você. E hoje eu vou começar essa conversa com os meus amigos aqui, contando uma parábola. Uma parábola que, obviamente, eu vou resumir porque o nosso tempo é pequeno, mas é uma parábola indiana, os cegos e o elefante. E nessa parábola, ele vai contar um pouco sobre a história de 7 cegos que viviam numa aldeia e eles eram sábios e eram muito reconhecidos, né, por todas as pessoas ali na aldeia, por aquilo que eles falavam, eles eram consultados, então tinha uma competição bastante grande entre eles de quem sabia mais, de quem ia dar a orientação mais adequada para aquela pessoa e tal, então já existia isso lá entre eles. Muito bem. Aí num determinado dia, chega um elefante, um mercador chega, né, no lugarzinho ali na aldeia e vem com um elefante. E eles, os 7 sábios, não conheciam um elefante. E aí eles saem lá de dentro da salinha deles e tal. E aí um já vai logo no rabo do elefante, né? Então lembrem-se que eles são cegos, né? Então cada um foi para uma parte do corpo do elefante. Então um vai descrever a cauda. Ah, não, olha, gente, o elefante é como se fosse um penachinho de cortina, porque tem uma coisa macia. E ele vai descrever a cauda e vai identificar o elefante como a cauda. Aí o outro vai lá e identifica o elefante como a tromba, o outro como a orelha, e assim vai, né? Cada um dos sábios vai dizer que o elefante é aquilo que ele está sentindo, né? Um pelo viés lá da cauda, outro pela da orelha, e assim vai. E ficou uma discussão danada, porque um falava assim, não, o elefante não é isso aí não, o elefante é... E nananã. Aí o outro falava, né? Então ficou discutindo, cada um preso ao seu ponto de vista, que era onde eles estavam tocando, né? E discutindo. Aí um dos sábios, então eram 7, um deles falou, ah, pelo amor de Deus, não quero ficar participando dessa conversa aí, eu vou embora, né? E ele foi pra montanha e ficou lá um tempo na montanha, reservado e tal. Não, na verdade não, desculpa, na verdade o começo da história é que assim, um dos sábios já tinha se reservado na montanha, ele não participou dessa discussão toda, né? Ele se reservou justamente porque ele estava cansado de tanta discussão, competição entre os sábios. Me desculpem, eu esqueci desse detalhe importante. Então ele se reservou. Depois que o elefante chegou e esses 6 sábios estavam ali tocando nas partes do elefante e descrevendo, o sábio que estava lá na montanha veio para a aldeia, né? Uma criança o trouxe, né, de lá e falou, olha, tem um elefante aqui, o seu sábio. E o sábio falou, nossa, um elefante, o que é um elefante? E aí ele, então, que estava lá, reservado na montanha, perguntou para os 6 sábios que estavam ali, o que é um elefante? Aí virou aquela bagunça, porque aí cada um queria falar a sua parte. Sim. Não, o elefante é isso, não é isso, é aquilo, né? E aí, assim, o final da história, na verdade, esse sábio que estava reservado na montanha, né, fez a pontuação de que, assim, tudo o que os 6 sábios estavam falando fazia parte do que era o elefante, né? O elefante era a descrição de tudo aquilo. E que também poderia ter uma descrição dele mesmo, porque ele também ia se apropriar de algumas características ali do elefante quando ele fosse tocar e tal, né? Então, assim, essa história é bastante simples, mas é uma história que vai convidar a gente para uma conversa, né? E aí, agora eu quero dividir com vocês aí como é que a gente pode continuar essa conversa a partir dessa parábola. Eu acho interessante essa visão, né, porque ela traz a ideia realmente da apropriação de cada um, né, da vivência de cada um através do mundo sensível, né, ou seja, do mundo dos sentidos. E cada um tem a sua vivência ali, cada cego tem a sua vivência e coloca a partir da sua vivência a sua interpretação. Mas acho importante, né, assim, falando um pouco sobre o que é a verdade, acho legal a gente não ter aquela relativização absoluta. Sim. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque tem coisas que são fatos,
São fatos concretos, são fatos objetivos e não devem ser relativizados, né? Então isso aqui é uma cadeira, ponto final. Cadeira é cadeira, esse é o conceito de cadeira, né? E se a gente parte para uma relativização absoluta, eu tenho a impressão que a gente cria uma psicose coletiva, né? Porque a psicose, ela pode ser construída a partir da desconfirmação sucessiva, né? O que às vezes alguns sequestradores fazem em cativeiro, né? Eles ficam desconfirmando a todo momento a pessoa que foi sequestrada, e aquela pessoa eventualmente pode até passar por um processo de psicose mesmo. Porque você fala, isso aqui é um copo. Não, não é um copo. Isso aqui não é um copo, é uma cadeira. Ah, não, é um copo. Quer dizer, fica uma desconfirmação sucessiva e aquilo gera uma psicose. Então, eu acho que tem esse ponto que nós também não devemos entrar numa relativização absoluta. De que tanto faz, De né? que tanto faz, porque existem os fatos concretos. Exato. Né? O elefante é o elefante. Exato. Cada um se atentou a uma parte do elefante e todos eram verdade, né? Sim. Todos perceberam algo real do elefante, mas cada um pegou um ponto de vista. Então, quando a gente parte de uma verdade, de um fato, né? O elefante existe e cada um vai dar a sua interpretação de acordo com o seu conjunto de crenças, de valores, de cultura. Isso vai permear a lente que você vai enxergar sobre o fato real, né? Que é a sua percepção interna. Mas o fato real, concreto ali, ele é sempre, né? Cadeira, elefante, elefante. Isso traz para nós a possibilidade da riqueza das diferenças, né? Então, assim, o elefante, nós estamos usando como referência sempre essa história do elefante, né? O elefante existe. Ah, tá. Então, do que eu sei do elefante? Tem 4 patas, pesa bastante, não sei o que, tá bom. Mas eu posso sentir coisas no elefante, eu posso imaginar coisas sobre o elefante, eu posso ter uma história de que eu vi um elefante pessoalmente, o outro viu o elefante no circo, o outro não sei o que, quer dizer, tudo isso está dentro da constituição da ideia do elefante, né? Que cada um tem a sua, né? Que cada um tem a sua. O elefante é sagrado em algumas culturas. Exato. Em outras ele é um animal como qualquer outro. Exato. Então, né? assim, a questão né, que o Léo colocou, eu acho que são pontos bastante importantes na conversa de hoje, assim. Então, o fato existe e a gente precisa dar conta dele, né? Aí a Sabrina falou assim, mas tem os pontos de vista. Sim, eu preciso entrar em contato com o fato, eu tenho o meu conteúdo interno que vai me dar notícias sobre como eu interajo com este fato, né? E tem a possibilidade desse fato, que no caso não vai ser o elefante, porque o elefante não vai conversar conosco, mas quando é um assunto, uma conversa com as pessoas, né? Então, a diferença daquilo que eu entendo para aquilo que o outro entende vai compor uma conversa, que não é eu tô certo e você tá errado, né? É a pluralidade de ideias. É isso que eu acho super importante, né? Que assim, ali eram 6 pontos de vista diferentes e eles não tinham dado conta do elefante inteiro, né? Existiam outras coisas para pesquisar ali. Então, assim, a pluralidade de ideias tem a ver, eu acho que com a possibilidade de a gente ter espaço para dizer o que a gente pensa, para discutir, colocar o nosso ponto de vista, de onde eu parti para poder ouvir você. Ah, tá, é a minha referência e tal. Poxa, mas a hora que eu ouvi a Sabrina, eu parti de outro lugar para ouvir a Sabrina, né? Então, assim, quando a gente está conversando com as pessoas, quando a gente está escutando as pessoas, né? A gente sempre parte de um lugar que tem a ver conosco, né? Com aquilo que a gente constituiu, que a gente desenvolveu. Mas tem o que é do outro também, né? E permitir a relativização faz com que você entre em contato, né, com o outro. E com respeito, a verdade do outro. Exato, com a verdade do outro. Às vezes as pessoas perguntam, né? Você quer que eu peça pro fulano te falar? Porque ele sabe direitinho como foi. Assim, às vezes a gente não precisa saber direitinho como foi, porque às vezes o mais importante é saber como foi para você. Como é que foi pro sábio lá que mexeu no rabo do elefante? Como é que foi mexer no rabo do elefante? Sim. Não importa se o elefante é o rabo, mas
o rabo do elefante para aquela pessoa tinha um significado, e às vezes isso, numa conversa, numa situação, é a parte mais importante, Sim. né? Então, acho que um pouco do que a gente está querendo trazer para vocês nesse bate-papo é a ideia de que, apesar das coisas existirem, né, temos coisas aqui que são indiscutíveis, né? Copo quadrado, copo redondo, né? São ideias que alguém já disse que era redondo, que era quadrado. Alguém já começou com isso, né? E esse copo você pode ter ganho de uma pessoa muito especial e ter um significado para você. Você tinha contado aquela historinha lá do... O cheiro do ralo, né? do filme, não é? É legal essa... Exato. Conta aí. O cheiro do ralo, as pessoas, na verdade, estão precisando se desfazer de coisas, a maioria antigas, né? Então, eles vão vender em um antiquário. E para aquele que é interpretado lá pelo Selton Mello, pelo personagem, na verdade, aquilo lá não tem importância nenhuma. Mas para aquelas pessoas que estão precisando de dinheiro, estão precisando se desfazer de coisas que têm um valor emocional muito grande, para elas é muito difícil. Porque aquelas coisas são carregadas de afetos, de emoções, né? Aquelas coisas comunicam com elas uma série de vivências do passado, né? Da família. Eu acho que... Você quer falar alguma coisa, Sá? Agora você ia emendar? Não, eu acredito que o legal é deixar a mensagem de... Sempre que a gente está olhando pelo nosso ponto de vista e numa interlocução, numa conversa, a gente está partindo... Não estamos sozinhos, né? Nós estamos carregados por uma série de fatores. Cultura, família, religião, trauma, sonhos... Quando a gente está... Essa comunicação com o outro também está carregado disso no outro. E às vezes a gente esquece. Né? A gente esquece. A pessoa está se comunicando, falando tal coisa, mas qual que é a percepção? E ela está vendo a partir de qual ponto de vista? Quando a gente consegue fazer esse exercício, eu acho que a gente consegue ter uma comunicação mais eficaz, mais empática, desenvolver a compaixão e um mundo melhor, né? Acho que isso é muito importante. Eu acho que essa é um pouco da mensagem do que a gente queria trazer para vocês hoje, um convite um pouco para olhar para as coisas do mundo de um jeito um pouco diferente desse massificante do que é, do que tem, do que deve ser, né? Mas um pouco disso que a gente falou da relatividade das coisas que a gente vive, mesmo sabendo e lidando com os fatos. A gente não devemos relativizar tudo. A gente não está convidando para não entrar em contato com que o copo é copo. Nós não estamos discutindo isso, mas esse senão, copo, inclusive, nem conseguimos chegar no mundo inteligível, né? Como dizia o Platão, né? Mas o mais importante dessa conversa é que a gente não fique buscando a verdade do outro, a verdade que não me pertence, mas eu entro em contato com o significado daquele fato para mim, e aí eu entro em contato com a realidade daquele fato, da verdade daquele fato do outro, e aí eu acompanho aquilo que existe, que é o copo, o elefante, e assim a gente... Nessa pluralidade de ideias, a gente consegue ter um mundo mais fluídico, né? É um pouco isso que a gente queria conversar com vocês hoje. Sinceramente com você. Até o próximo vídeo. Até, pessoal.